conhecido como um homem simples. Um padeiro, bom marido, pai de 2 filhos, a vizinhança o adorava. Mas por trás da fachada pacata, escondia-se um dos assassinos mais cruéis da história americana. Um homem que levava mulheres para o meio da floresta gelada, libertava-as e então as caçava como se fossem animais selvagens. Esta é a história de Robert Hansen, o açougueiro de Anchorage. Robert Christian Hansen nasceu em 15 de fevereiro de 1939, em Estherville, Iowa. Filho de imigrantes dinamarqueses, era o primogênito de uma família profundamente religiosa e conservadora. O pai, um padeiro severo e controlador, exigia obediência absoluta. Hansen cresceu trabalhando longas horas na padaria, ainda criança. Era extremamente tímido e introspectivo. Sua gagueira tornou-se alvo constante de bullying cruel na escola. Para piorar, sofria de acne severa. Seu rosto ficava frequentemente coberto de feridas e marcas. As garotas zombavam dele e Hansen começou a desenvolver um ressentimento profundo por mulheres, especialmente as que o rejeitavam. Aos poucos, começou a alimentar fantasias violentas, nas quais se vingava das mulheres que o humilhavam. Aos 21 anos, Hansen cometeu seu primeiro grande crime. Ateou fogo a um galpão escolar em 1960. O motivo? Vingança contra a sociedade que o desprezava. Foi condenado a 3 anos, mas cumpriu apenas 20 meses. Durante a prisão, passou por exames psiquiátricos que revelaram traços de transtorno de personalidade antissocial, mas isso não impediu sua liberação precoce. Pouco depois, sua esposa pediu o divórcio. Nos anos 70, Hansen se mudou para Anchorage, Alaska. Lá reconstruiu sua vida. Abriu sua própria padaria, casou-se novamente e teve 2 filhos. Era visto como um trabalhador exemplar. Seus vizinhos o adoravam e sua clientela era fiel. Mas enquanto servia pães e doces durante o dia, à noite, sua mente fervilhava com fantasias sádicas e caçadas humanas. Começou a comprar armas, aprender técnicas de caça e tirou licença para pilotar aviões pequenos. Seu plano sombrio estava se formando. A partir de 1971, Robert Hansen começou a atacar. Ele procurava por prostitutas, strippers e jovens vulneráveis, geralmente à noite. As abordava com calma, oferecia dinheiro ou carona e então, sob ameaça de armas, as levava para casa, onde eram acorrentadas, estupradas e torturadas. Algumas eram mortas ali mesmo, mas outras eram levadas em seu avião particular até áreas desertas ao norte de Anchorage. Ali as soltava, apenas para caçá-las com rifle ou arco e flecha, como fazia com animais selvagens. O cenário era sempre brutal. Florestas cobertas de neve, frio extremo, terreno escorregadio. Robert se escondia, observava a presa e, quando ela corria, ele atirava. Muitas vítimas nunca foram encontradas. Seus corpos ficaram congelados no solo do Alasca por anos. Nos anos 80, Anchorage começou a perceber um padrão de desaparecimentos de mulheres jovens. Mas como muitas eram prostitutas, polícia tratava os casos com desinteresse. Robert chegou a ser interrogado 2 vezes, mas passava no polígrafo e mantinha a imagem de cidadão modelo. Em junho de 1983, Robert cometeu um erro. Ele sequestrou Cindy Paulson, uma prostituta de 17 anos, e a levou para casa. Lá, a acorrentou pelo pescoço em seu porão e a estuprou. Depois disse que a levaria para o chalé dele, um código para as florestas geladas. Enquanto ele se preparava para o voo, Cindy conseguiu escapar correndo e gritando, ainda acorrentada, até encontrar ajuda. A polícia inicialmente duvidou da história, mas ela deu detalhes precisos da casa e do avião. A partir do relato de Cindy, o detetive Glenn Floth começou a montar o quebra-cabeça. Conseguiu um mandado de busca e na casa de Hansen encontrou
uma coleção de joias das vítimas, um mapa com 24 marcas em áreas remotas, locais onde ele enterrou corpos, armas escondidas atrás de placas falsas no porão, balas idênticas às encontradas em corpos descobertos. Pressionado pelas evidências, Robert Hansen confessou. Admitiu ter estuprado e matado entre 17 e 21 mulheres, mas as autoridades acreditam que o número pode ser maior. Muitas das covas apontadas por ele realmente continham ossadas humanas, congeladas por anos. Em 1984, ele foi condenado a 461 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Robert Hansen morreu em 21 de agosto de 2014, aos 75 anos, no hospital da prisão de Anchorage, após anos de problemas de saúde. Nunca demonstrou remorso. Até hoje, seu caso é lembrado como um dos mais cruéis e sádicos da história americana. Ele foi o homem invisível da vizinhança. Um padeiro que sorria de manhã, mas à noite libertava o monstro que existia dentro dele. Robert Hansen nos lembra que os verdadeiros predadores nem sempre têm presas afiadas. Às vezes, eles usam avental e oferecem pão fresco. Imagine um assassino que matou mais de 300 crianças e simplesmente desapareceu. Um homem que, mesmo após confessar seus crimes horrendos, foi solto e nunca mais foi visto. Ele pode estar vivo até hoje, escondido em algum lugar da América Latina. Esta é a história real de Pedro Alonso Lopes, o monstro dos Andes, um dos serial killers mais cruéis da história. E o mais assustador, ele pode nunca ter parado. Pedro Alonso Lopes nasceu em 8 de outubro de 1948, na Colômbia. Sua infância foi marcada por extrema pobreza e violência. Ele era o 7º de 13 filhos e cresceu em um ambiente hostil. Sua mãe, uma trabalhadora do sexo, o criou sozinha após a morte do pai. Desde pequeno, Lopes foi exposto a um mundo cruel, onde testemunhou atos violentos e viveu em condições precárias. Aos 8 anos, Pedro foi expulso de casa pela mãe após ser flagrado tocando sua irmã mais nova de forma inadequada. Sozinho nas ruas de Bogotá, ele sobreviveu pedindo esmolas e cometendo pequenos furtos. Foi nessa época que ele foi encontrado por um homem que lhe ofereceu abrigo. No entanto, essa aparente bondade se revelou um pesadelo, pois Lopes foi abusado sexualmente por esse estranho. Esse evento moldou sua visão de mundo e alimentou seu ódio contra a sociedade. Algum tempo depois, ele foi acolhido por uma família americana que lhe deu abrigo e a chance de estudar. No entanto, ele acabou fugindo após ser molestado novamente por um professor. Na adolescência, Lopes começou a cometer crimes mais graves. Foi preso por roubo de carros aos 18 anos e, na prisão, teria sido estuprado por outros detentos. Como vingança, matou 3 de seus agressores com uma arma improvisada. Esse evento foi um divisor de águas para ele. Ao sair da cadeia, decidiu que sua raiva deveria ser canalizada contra garotas jovens, a quem via como vítimas fáceis. Durante os anos 1970 e 1980, Lopes viajou por diversos países da América Latina, como Colômbia, Equador e Peru. Ele atraía suas vítimas, geralmente meninas entre 8 e 12 anos, oferecendo presentes ou promessas de segurança. Depois, levava-as para locais isolados, onde cometia os crimes de forma brutal. Em 1980, Lopes foi capturado no Equador depois que uma tentativa de sequestro falhou. Na delegacia, confessou ter matado mais de 300 meninas, detalhando seus métodos com frieza assustadora. Ele afirmou que gostava de matar ao amanhecer e que via suas vítimas como anjos inocentes que ele libertava do sofrimento. As autoridades inicialmente duvidaram de suas confissões, mas após levá-lo a locais onde dizia ter enterrado corpos, encontraram evidências de seus crimes.
Lopes foi condenado a apenas 16 anos de prisão no Equador, pois esse era o tempo máximo permitido pela lei do país na época. Em 1994, Lopes foi libertado por bom comportamento, um fato que gerou indignação mundial. Ele foi imediatamente deportado para a Colômbia, onde foi preso novamente por assassinato, mas libertado pouco tempo depois sob fiança. Desde então, desapareceu sem deixar rastros. Em 2002, rumores indicavam que ele poderia estar novamente ativo, cometendo crimes na Colômbia ou em outros países vizinhos. Até hoje, não há confirmação de seu paradeiro. Se ainda estiver vivo, ele teria mais de 75 anos. Pedro Alonso Lopes é um dos serial killers mais cruéis e enigmáticos da história. Sua vida foi marcada por abusos, violência e uma sede insaciável por morte. O fato de nunca ter sido verdadeiramente punido por seus crimes levanta questões sobre o sistema de justiça e a impunidade em alguns países. Seu paradeiro continua sendo um mistério e o mundo ainda se pergunta: o monstro dos Andes está vivo e à solta? Em uma região rural e silenciosa da Baviera, na Alemanha, a cerca de 70 quilômetros de Munique, existia uma fazenda isolada conhecida como Hinterkaifeck. No início da década de 1920, esse lugar, escondido entre campos e florestas, seria marcado para sempre como o cenário de um dos crimes mais misteriosos da história europeia. O nome da propriedade vem de sua localização. Hinter significa atrás, e Kaifeck era o nome da pequena vila mais próxima. A fazenda estava literalmente escondida, acessível apenas por uma trilha de terra, longe dos olhares do mundo. Ali vivia a família Gruber. Andreas Gruber, de 63 anos, conhecido na vila por seu temperamento rígido e autoritário. Sua esposa, Cecília, de 72 anos, discreta e reservada. A filha do casal, Victoria Gabriel, de 35 anos, viúva, com 2 filhos pequenos, a pequena Cecília, de 7 anos, e Joseph, de apenas 2 anos. Poucos dias antes do ocorrido, uma nova empregada, Maria Baumgartner, de 44 anos, foi contratada para ajudar nos serviços domésticos. Era seu primeiro dia na fazenda. Apesar de parecer uma família comum, muitos vizinhos relatavam que havia algo de estranho naquele lugar. O clima na fazenda era pesado, e então pequenos acontecimentos começaram a gerar inquietação. Sinais do inexplicável. Na última semana de março de 1922, Andreas comentou com conhecidos da vila que havia visto pegadas na neve vindas da floresta até sua casa, mas nenhuma marca de retorno. As pegadas paravam misteriosamente nas proximidades da porta da fazenda. Ele também contou que ouvia sons estranhos vindos do sótão durante a noite, como passos, mas sempre que investigava, não encontrava ninguém. Um jornal apareceu dentro da casa, embora ninguém da família o tivesse comprado. Mais perturbador ainda, as chaves começaram a desaparecer. A empregada anterior, que havia pedido demissão semanas antes, afirmava que sentia presenças estranhas na casa. Maria, a nova funcionária, chegou à fazenda em 31 de março. Ela mal teve tempo de se instalar. No dia seguinte, a fazenda mergulhou num silêncio absoluto. O silêncio da fazenda. Os vizinhos começaram a estranhar a ausência da família. O leite não era entregue. As crianças não apareceram na escola. Ninguém respondia aos chamados. Dias se passaram até que alguns moradores decidiram investigar. Ao entrarem na propriedade, encontraram uma cena que os marcaria pelo resto da vida. Todos os moradores estavam mortos. A forma como tudo foi encontrado deixou a polícia completamente confusa. Os corpos estavam no celeiro e dentro da casa. Porém, o mais inquietante era o estado da fazenda. O local estava limpo, organizado, os animais tinham sido alimentados e o fogo da lareira havia sido mantido aceso. Era como se, depois do crime, alguém tivesse vivido ali por mais de um dia.
talvez até 3. A investigação. As autoridades locais chegaram rapidamente, mas o crime era tão incomum que os recursos da época foram insuficientes para montar uma linha de investigação sólida. Suspeitos foram interrogados. Famílias inteiras da vila passaram por questionamentos, mas nenhuma pista real surgiu. Entre os principais suspeitos estava Lorenz Schlittenbauer, um vizinho próximo. Ele já havia tido um relacionamento com Vitória e poderia, segundo rumores da vila, ser o verdadeiro pai do pequeno Joseph. Lorenz foi um dos primeiros a entrar na fazenda com os vizinhos e, curiosamente, foi direto aos locais onde os corpos estavam, o que chamou a atenção da polícia. Ele também demonstrava uma frieza incomum para o momento. No entanto, nenhuma prova concreta o ligava ao crime. Outras teorias surgiram. Um trabalhador itinerante que havia passado pela região. Um crime de vingança ligado ao passado rigoroso de Andreas. Uma trama passional, motivada por segredos familiares obscuros. Há quem diga que Victoria e seu pai tinham uma relação incestuosa e que isso teria motivado uma tragédia, mas tudo era especulação. Em 2007, a polícia da Baviera reabriu o caso usando técnicas modernas de investigação criminal e perfis genéticos. Analisaram arquivos antigos, relatórios, suspeitos ainda vivos. No fim, os investigadores afirmaram que têm uma ideia bastante clara de quem foi o responsável, mas não divulgaram o nome por respeito aos descendentes e porque, mais uma vez, não há provas suficientes. O legado de Hinterkaifeck. A casa foi demolida no ano seguinte, em 1923. No local, restou apenas um pequeno monumento de pedra com os nomes das vítimas. Com o tempo, a região se esvaziou e até hoje, moradores mais antigos evitam passar por ali ao entardecer. Muitos dizem que o local é assombrado. Outros afirmam que ali paira uma tristeza que nunca se dissipou. O caso Hinterkaifeck se tornou um dos crimes não resolvidos mais famosos da Europa, retratado em livros, documentários, filmes e podcasts. Mesmo passados mais de 100 anos, ninguém sabe quem foi o responsável. E o mais perturbador é imaginar que, por dias, o culpado pode ter vivido em silêncio naquela casa, dormindo, comendo, respirando, entre os mortos.